Ferida com necrose, vou usar o quê? Já sei, AGE. E aquela ferida com pus? AGE. Mas e aquela outra que está acontecendo de granulação? Já sei, vou botar AGE também. Meu povo, fala aí pra mim nos comentários, será que tá certa essa conduta de um enfermeiro que trata feridas? No vídeo de hoje, a gente vai conhecer 5 erros bastante comuns durante o tratamento de feridas. Primeiro erro, não saber a causa da lesão. Gente, isso é básico. Vamos lá. Como é que eu estou tratando uma lesão? A parte principal, acredito que seja o início de tudo, é eu entender o que foi que causou aquela ferida. Eu não posso olhar para uma lesão e simplesmente, tem pus, tem necrose, vou usar o quê? Gente, isso é um erro. A gente tem que imaginar que existem vários tipos diferentes, várias pessoas, várias patologias, várias situações que vão originar diferentes tipos de feridas. Então, cada ferida vai ter uma forma de tratar diferente, tá bom? Então, a gente precisa, primeiro, antes de começar a tratar, a gente precisa entender qual é a causa daquela lesão. E olha só, o importante, às vezes nem sempre é tão fácil. Às vezes a gente consegue perceber ali muito rápido que é uma queimadura, é uma lesão do tipo pé diabético, mas às vezes é difícil de entender a causa. Às vezes chega um paciente com 20 anos de lesão, já passou em vários médicos, já passou em vários profissionais e ele ainda assim não tem um diagnóstico. Então, nesses momentos, é importante referenciar para um médico específico. Talvez pedir ali alguns exames complementares, como biópsia, outros exames ali também, para chegar ao diagnóstico. Mas não esqueça jamais de identificar a causa da lesão, tá bom? É um erro que você não irá mais cometer. Segundo erro, não conhecer as coberturas, meu povo. Outro erro, né, que eu vejo direto, o pessoal da enfermagem, infelizmente, é fazer curativo sem conhecer quais são as coberturas. Quando eu digo conhecer, não é saber apenas o nome, sabe? Tipo, hidrofibra com prata, AGE, gase com PHMB. Gente, não é simplesmente saber o nome, mas é de fato conhecer, saber para que é que serve, quando é que é indicado, quando não é indicado. Então a gente precisa entender tudo isso, tá bom? Então a gente precisa conhecer, a gente tem que dominar as coberturas. Até porque o mercado de tratamento de feridas ele é muito amplo. Então cada dia saem novas tecnologias, novas coberturas e a gente precisa saber conhecer. Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, eu avalio várias roupas diferentes antes de comprar. Então eu já conheço ali qual é a roupa que é melhor, qual é que dá certo, qual é que eu vou levar, qual é que eu não vou. Então, de forma parecida, tem que ser também o nosso conhecimento com coberturas. A gente precisa conhecer quais são aquelas marcas boas, quais são os curativos de boa qualidade e quais são aqueles que, de fato, eu irei adquirir e passar para o meu paciente, tá bom? Então, não cometa aquele erro de não conhecer a cobertura que você está utilizando. Terceiro erro, não avaliar o tempo de troca. Pessoal, pelo amor de Deus, é uma coisa que eu sempre falo, tá bom? Quem define tempo de troca é o ferimento, não é o enfermeiro, não é o médico, é a própria ferida, né? Se você não fala com a ferida, comece a conversar. Eu falo com as feridas todo dia eu falo com minhas feridas. Eu digo, e aí, ferida, o que é que você quer? O que é que você precisa? Quanto tempo a gente vai precisar para trocar, tá bom? Então, avaliar o tempo de troca é muito importante. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conhecendo as coberturas, né? Que a gente vai saber ali o tempo de troca de cada uma delas. Avaliar o exudato, a gente não pode esquecer. Como é que tá esse exudato? Que é aquela secreção, sabe, entre aspas, aquela secreção que sai da ferida. É uma ferida que está molhando o curativo muito rápido, então eu vou precisar trocar o curativo mais rápido também, você concorda? E outra coisa, olha, avalie o paciente como um todo, né? Imagine, por exemplo, o paciente está lá com o melhor curativo, um curativo top de linha, que dá para ficar 7 dias sem trocar. Show de bola! E aí você utilizou o curativo na região sacral. E o paciente fez o quê? O paciente está com diarreia. Você fez o curativo e daqui a 2 horas o paciente defecou, melou o curativo. E aí, você vai esperar 7 dias para trocar aquele curativo? Óbvio que não, tá bom? Então um erro muito comum é esquecer de avaliar tempo de troca, tá bom? Então antes de pensar em qual cobertura usar, lembre de avaliar o paciente como um todo, avalie a ferida, veja o exudato e defina junto com a ferida qual é o melhor tempo de troca para trocar aquele curativo. Quarto, não mudar a cobertura. Meu povo, outra coisa assim que eu fico...
Meu Deus, não existe tratamento de feridas que seja com uma coisa só, apenas não. Meu povo, existem vários tipos de feridas e cada ferida vai passar por várias fases de cicatrização. Igual vocês estão vendo aqui na imagem, vai ter a fase inflamatória, proliferativa, fase de maturação. Então a ferida ela muda de aspecto, ela muda o exudato, ela muda a cor, ela muda o tecido que está ali presente. Então não faz sentido, por exemplo, ferida X eu vou usar a papaina. Então eu vou utilizar a papaina do começo ao fim. Não, não é assim. Eu preciso diariamente avaliar como é que está aquela lesão, tá bom? Então, pessoal, não vou aceitar. Depois desse vídeo aqui, vocês não irão mais cometer esse erro de achar que irão tratar a lesão inteira utilizando uma coisa só. Não, tá? Vem com o pai aqui, pelo amor de Deus. Vocês não vão cometer esse erro de achar que vai tratar tudo só com uma coisa só. De forma alguma. Vocês vão aprender a avaliar a ferida, saber a fase, saber o que é que ela precisa aprender a conversar com a ferida e assim fazer o tratamento correto, tá bom? E em quinto lugar, tratar todas as feridas com a mesma cobertura, com o mesmo material, meu povo. Voltando aqui lá pro início do vídeo, né? Quando eu disse assim, ferida com necrose, AGE, ferida com pus, AGE, ferida com tecido de granulação, ferida vermelha, bonitinha, AGE. Gente, não, né? Isso é um erro grande, um erro grave. Você querer botar tudo em todo mundo do mesmo jeito, não. Pelo amor de Deus, tá bom? Tratamento de feridas precisa de avaliação. É o que a gente mais fala, né? Avaliação. Então, cada ferida precisa de uma cobertura específica, precisa de uma avaliação, tá bom? Ai, professor, então você está dizendo que o AGE não presta. Tá dizendo que não pode usar AGE porque eu usei. Não é isso que eu tô dizendo. O AGE, ele é um bom curativo sim. A gente pode utilizar ele sim. Quando? Em algumas situações, tá bom? Por exemplo, tecido de granulação. Já em tecidos com necrose, com pus, olha só, acho que não vai ser tão interessante. Então, por isso que é tão importante a avaliação correta da ferida, tá bom? Agora, se você está inseguro e quer aprender ainda mais, quer se capacitar sobre tratamento de feridas, deseja aprender a avaliar corretamente uma lesão, entender qual a cobertura correta, qual é o tempo, as fases de cicatrização, então te convido a acessar o nosso site Enfermagem à Distância. Lá tem cursos muito bons, né? Cursos inclusive ministrados por mim, e lá a gente vai conversar bastante sobre tratamento de feridas. Então não perca tempo e acesse já o site Enfermagem à Distância. E lá eu te espero para a gente conversar um pouco mais sobre as feridas.